Olá, me chamo Ana Cláudia, sou estudante do curso de Biotecnologia da UFPB. E a convite do professor do Luiz, de Química Orgânica 2, eu venho apresentar esse assunto de adições catalisadas por enzimas a substâncias carboniladas alfa, beta insaturadas. Então, primeiramente a gente vai comentar sobre enzimas, né? O que são enzimas, né? Enzimas elas são biomoléculas que vão atuar como catalisadores. Elas são fundamentais para a regulação do nosso metabolismo. E a maioria dessas enzimas elas são proteínas. As enzimas, como são catalisadores biológicos, elas vão ser responsáveis por aumentar a velocidade de uma determinada reação química, né? E geralmente essas enzimas, elas são proteínas, como eu disse, mas existem alguns ácidos ribonucleicos que atuam como enzimas, sendo chamados eles de riboenzimas. E para que a gente possa aumentar essa velocidade de uma reação, as enzimas elas devem se ligar a um reagente, né? O qual eles são conhecidos como substratos. E por muito tempo acreditou que essa ligação ocorreria de maneira bastante rígida, um modelo conhecido como chave e fechadura. E atualmente, no entanto, aceita-se o modelo conhecido como encaixe induzido. O qual esse encaixe induzido ele vai admitir que leves mudanças ocorram na forma da enzima à medida que esse substrato entra no sítio ativo, né? Afinal, o que são essas enzimas, né? Mais a fundo. Essas enzimas elas são biomoléculas, né, que elas atuam como catalisadores, como eu disse. Elas são capazes de alterar a velocidade dessa reação química que ocorre em nós, seres humanos, sem que seja consumida durante essa reação. E sem essa ação dessa enzima, algumas reações seriam muito lentas, o que prejudicaria o nosso metabolismo. E essas enzimas, elas aceleram de forma seletiva, portanto, eles são muito específicos, né? Elas são capazes de acelerar uma reação mediante a diminuição dessa energia de ativação, ou seja, elas reduzem a quantidade de energia que deve ser adicionada para que uma reação tenha início. E aí você se pergunta, toda enzima é uma proteína? E apesar de ser frequentemente definida como catalisador biológico, né, de natureza proteica, como eu havia dito, nem toda enzima é uma proteína. Há alguns RNAs que funcionam como enzimas, os chamados riboenzimas. E a maioria dessas enzimas, no entanto, são proteínas, sendo formadas por aminoácidos. E a composição do aminoácido dessas biomoléculas define a estrutura tridimensional que ela vai adquirir, né? E aí a gente entra em outro aspecto de enzimas, que é o complexo enzima-substrato. Denomina-se de substrato esse reagente sobre o qual essa enzima age. Quando a enzima ela se liga ao seu substrato, forma-se o complexo enzima-substrato. Né? Essa ligação ela acontece em uma região específica, chamada de sítio ativo. E quando nós falamos das enzimas de natureza proteica, esse sítio ativo ele corresponde a apenas alguns poucos aminoácidos, né? Sendo o restante da molécula responsável por determinar essa configuração do sítio ativo. E a forma desse sítio ativo, bem como a forma desse substrato, eles estão relacionados a uma especificidade da enzima, né? Uma vez que eles devem ser complementares. E aí tem esse modelo chave-fechadura aqui, ó, no canto esquerdo, explicando isso. Esse modelo chave-fechadura, proposto por Emil Fischer, ele é bastante difundido para explicar a interação entre o enzima e o substrato. De acordo com esse modelo, há uma complementariedade rígida entre essa enzima e o substrato, assim como uma chave e uma fechadura, né, propriamente dita. E esse sítio ativo dessa enzima, ele teria um formato complementar ao substrato, o qual se encaixaria perfeitamente. E outras moléculas, portanto, não teriam acesso a esse sítio, o que garantiria a especificidade dessa enzima, né? E assim como uma chave abre apenas uma fechadura,
uma enzima ela só se ligaria a um substrato. E hoje sabemos, no entanto, que esse modelo não está correto, né? Uma vez que as enzimas não são estruturas rígidas, como se pensava. E também nós temos o modelo encaixe induzido. Atualmente, esse modelo ele é mais aceito, né, para explicar a ligação entre uma enzima e o seu substrato, é o de encaixe induzido, proposto inicialmente por Koshland e os seus colaboradores. E esse sítio ativo e o substrato, eles não funcionam de maneira rígida, né, como a chave fechadura. Pesquisas mostram que à medida que o substrato entra nesse sítio ativo, as enzimas sofrem uma leve modificação, a qual favorece esse ajuste entre o sítio ativo e o substrato. E para compreender melhor esse modelo, nós podemos pensar na interação da enzima e substrato como um aperto de mão, por exemplo, o qual vai se tornando mais firme após o primeiro contato. E aí a gente entra em outro aspecto que são os cofatores, né? Grande parte dessas enzimas, elas precisam de moléculas auxiliares para realizar a sua ação catalítica, né, chamadas de cofatores. E esses cofatores podem estar ligados permanentemente à enzima ou podem se ligar a um substrato de maneira fraca e irreversível, né? Reversível. E eles também podem ser inorgânicos ou orgânicos. Quando os cofatores são moléculas orgânicas, são denominados coenzimas, né? Ou seja, quando esses cofatores são orgânicos, é coenzima. E algumas vitaminas atuam como coenzimas, sendo esse caso, por exemplo, a riboflavina, também conhecida como B2. Como exemplos de cofatores inorgânicos, podemos citar o ferro e o zinco na sua forma iônica. E algumas classificações dessa enzima, né? As enzimas elas podem ser classificadas em 6 grupos, atualizando-os como critério, utilizando como critério o tipo de reação que catalisam. Então, elas podem ser oxidorredutase, transferase, hidrolase, liase, isomerase e ligases. A oxidorredutases, elas são enzimas relacionadas com as reações de oxorredução, né? O próprio nome diz. E as transferases, elas catalisam a transferência de grupos de um composto para o outro. Hidrolases, elas catalisam reações de hidrólise. As liases, elas atuam na adição de grupos a ligações duplas ou remoção de grupos, formando uma ligação dupla. As isomerases, elas catalisam reações de isomerização. E as ligases, elas são enzimas que provocam a degradação da molécula de ATP, usando a energia liberada dessa reação para a formação de novos compostos. E alguns fatores, podemos citar agora, alguns fatores que regulam essa atividade enzimática, né? A atividade de uma enzima, ela é influenciada por fatores, sendo os principais a temperatura e o pH. E geralmente a temperatura, ela excede um papel positivo nas reações químicas, aumentando essa taxa de uma reação enzimática. Porém, quando a temperatura aumenta acima das condições ótimas, a velocidade da reação ela cai consideravelmente. E isso ocorre porque se observa a desnaturação dessas proteínas, né? A maioria dessas enzimas, nos seres humanos, apresentam uma temperatura ótima entre 35 e 40 graus Celsius. Além dessa temperatura, o pH ele também influencia a atividade enzimática. Existe também um valor ótimo para ele, né, atuar. E para a maioria das enzimas, o valor do pH está na faixa de 6 a 8. E agora a gente vai entrar em algum assunto, ou no assunto de como reagem essas substâncias carboniladas, né? Das reações alfa, beta insaturadas. Como reagem essas substâncias carboniladas, né? Essa carbonila que mostra aí, ela é bastante polarizada devido à ressonância que ela sofre, que ocorre ao par de elétrons, ele pode ir para o oxigênio, né, deixando esse oxigênio e o carbono mais positivo, né? Positivo. O carbono carbonílico eletrofílico será atacado por um nucleófilo, né? E o mecanismo geral dessa substância nucleofílica é esse, como mostra aí na imagem. E o composto carbonilado, você tem esse carbono sp2 polarizado, e esse nucleofílico Z ataca o carbono eletrófilo, e o carbono que era P2, ele passa a ser que era sp2, ele passa a ser sp3. E agora o par de elétrons de oxigênio vai regenerar essa ligação dupla
e faz com que o carbono volte a ser sp2, né? Para isso acontecer, um desses grupos vai ter que sair, o Z ou o Y. E o que sai é a base mais fraca, né? A reação só ocorre se esse grupo Z que sair for uma base mais forte. Então, o que sai é a base mais fraca, né? E a reação só ocorre se o grupo Z que sair ele for uma base mais forte do que o Y. Então, como o nucleófilo Z é mais forte, ele entra e a mais fraca Y sai, né? O intermediário tetaédrico é instável, porque o Y e o Z eles são átomos eletronegativos, e quanto mais fraca for a base, melhor será o grupo de saída. Então, como eu tinha dito aqui, essas bases fracas são bons grupos retiradores de elétrons, né, que aumentam a eletricidade do carbono carbonílico. E agora nós temos esses 3 diagramas, né, já que a reação ela ocorre em 2 etapas. No primeiro gráfico, ele indica que o nucleófilo ele é a base mais fraca, então a reação praticamente não está ocorrendo, porque se o nucleófilo que está entrando ele é o mais fraco, naquele intermediário tetraédrico, então o nucleófilo entra na primeira etapa. E se esse nucleófilo ele é a base mais fraca, então o intermediário que vai sair vai ser ele, mesmo que entrou em... Então a reação ela volta e não vai para o produto, né? Já que a energia de ativação também é bem maior do que aqui no meio. Então ele volta para os reagentes e a reação não ocorre, né? O gráfico A então mostra o nucleófilo, que é a base mais fraca. Já no gráfico B tem a reação do reagente com esse nucleófilo entrando e formando o intermediário tetraédrico. Nesse caso, esse nucleófilo ele que está entrando é a base mais forte, então essa reação ela vai para os produtos, que a energia de ativação ela é menor, já que quem é a base mais fraca é o grupo que está presente no composto carbonílico, né, que é esse gráfico B. Ele representa o nucleófilo, a base mais forte. E já no caso C desse gráfico, desse diagrama, é uma reação que ocorre, é muito comum quando reage ácido carboxílico e o éster, porque eles têm grupos de saída com basicidades similares, né? Então, se o nucleófilo que está entrando ele tiver uma basicidade semelhante ao grupo que estava lá no composto orgânico carbonílico, então essa reação ela ocorre e vai estar em equilíbrio, porque tanto esse reagente pode sofrer o ataque pelo nucleófilo e formar um intermediário tetraédrico, e aí esse nucleófilo que entrou, ele sai e volta para os reagentes, quanto o nucleófilo que entra, ele pode expulsar o outro grupo que estava originalmente no composto carbonílico, formando então esse produto da reação, né? Já que essa basicidade entre os grupos de entrada, que é o nucleófilo, e o de saída vão ser semelhantes. Então a reação ela vai estar em equilíbrio. Então essas relatividades relativas vai depender da basicidade, né? Relativa do grupo de saúde, do grupo de saída. Então esses aletos eles são bases mais fracas do que o íon carboxilato, né? Que tem uma ressonância. Já esse íon alcoxo eles são bases fortes que têm estabilidade e basicidade parecidas. E o grupo amideto é o grupo de saída pior porque ele porque ele é uma base muito forte. Então é isso, com isso a gente conclui essa pequena e breve comentário sobre essas adições catalisadas por enzimas a substâncias carboniladas alfa e beta insaturadas. Espero que tenham entendido algo. Muito obrigada. E é isso. Tchau.